Olá! Hoje nós vamos falar sobre o livro de Esdras. O período do livro de Esdras é o período pós-exílio. É quando a tribo de Judá retorna da Babilônia. Eles vão voltar em 3 levas. Eles foram levados para a Babilônia em 3 vezes. Na primeira vez, quando eles foram para a Babilônia, quando Nabucodonosor invadiu Judá, foram muitos judeus para morar na Babilônia. Entre eles estava Daniel e seus amigos. Na segunda vez, eles levaram o povo, ferreiro, artesão, gente que tinha profissão. E também entre eles estava Ezequiel. Na terceira invasão, levaram o resto do povo e só ficou na terra quem era realmente muito pobre. 70 anos depois, eles estão retornando. E eles retornam em 3 vezes. Na primeira vez, eles retornam com Zorobabel. Zorobabel é de linhagem real e ele traz muita gente com ele. Uns 50 mil. E um tempo depois, o Esdras também vem. E o Esdras vem mais um monte de gente com Esdras. E na terceira vez, vem o Neemias, já com um grupo bem reduzido, porque o Neemias ele vem só para reconstruir o templo, os muros de Jerusalém. Então, quando se passa aqui o livro de Esdras, é um período pós-exílio. E o livro de Esdras vai mostrar que o foco deles, quando eles voltam para a terra prometida, para Israel, a primeira coisa que eles vão fazer é reconstruir o templo. Isso é prioridade. Então Zorobabel, ele já faz o átrio, o lugar ali do altar, para se oferecer sacrifícios. E o Esdras, quando chega, então ele já começa a construção do templo. Já começam a levantar as paredes. Por quê? Porque aquele templo de Salomão, ele não existe mais. Agora é um monte de pedras. Tudo completamente no chão. Não há vestígio daquele templo magnífico que existiu no tempo de Salomão. Agora é preciso construir um outro templo. E o templo é muito importante para o judeu. Por quê? Porque simboliza a presença de Deus no meio do povo. E Esdras é um sacerdote, é um homem de Deus, um cara sério. E começa então a reconstruir a casa do Senhor. E eles começam com muita alegria, né? Fazer a casa de Deus e tal. Mas num dado momento, segundo o profeta Ageu, quando é feita o alicerce do novo templo, existiam pessoas ali, já bem idosas, que viram o antigo templo. E quando eles viram o alicerce do novo, viram que era menor. E eles ficaram tristes e choraram. Puxa vida, vai ser menor, não vai ser que nem o outro. Tanto é que o profeta Ageu vai dizer, olha, a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Dá uma palavra de incentivo. Mas isso é assunto para um outro livro. Então o Esdras, ele começa a reconstruir o templo. E quando ele começa a reconstruir o templo, não se engane, haverá oposição. E houve muita oposição. O pessoal lá de cima, que morava ali na região norte de Israel já, quem é que morava na região norte de Israel nessa época? Você se lembra que quando o reino do norte foi levado cativo pelos assírios, os assírios, eles tinham por hábito colocar nos países por eles conquistados várias pessoas de outras nações para morar junto. Por quê? Porque com isso eles destruíam a identidade das pessoas. Então ali na região norte de Israel, moravam pessoas de várias nações, que vieram a ser chamados depois de samaritanos.
E o Esdras está lá no sul, em Jerusalém, reconstruindo o templo. E esse povo do norte vem: o que vocês estão fazendo aí? Nós estamos reconstruindo a casa do Senhor. Ah, a gente quer ajudar. Não, não precisa. A gente dá conta aqui do recado. Ah, eles não gostaram disso. Se sentiram menosprezados, sei lá o quê. Sei que virou uma encrenca muito grande. E o rapaz lá, chamado Tobias, fez lá um levante. E aí começou uma grande perseguição. Foi uma perseguição implacável. Você pensa que quando você começa a fazer a obra de Deus, tudo vai ser calmo, tranquilo. Eu estou fazendo a obra de Deus. Vai dar tudo certo, não vai ter luta nenhuma. Engano seu. Leia a Bíblia. Toda pessoa que ela se envolve com as coisas de Deus, ela vai ter oposição do diabo, do inferno. Isso é normal. Bem-vindo. Bem-vindo ao clube. É assim mesmo. Hoje em dia a gente escuta pessoas falando: eu estou fazendo a obra de Deus, estou sofrendo maior retaliação. Que retaliação? Fala sério. Olha só. Começou a fazer a obra de Deus, o inimigo vai se levantar. Mas o que a Bíblia diz? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então confia no Senhor. E foi o que Esdras fez. Confiou no Senhor. E prosseguiu aquela obra. Todo mundo trabalhando. Vamos levantar o templo do Senhor. Mas, num dado momento, ele não conseguiu mais. Esse Tobias e também o Sambalate fizeram lá a cabeça do rei da Pérsia. Porque o rei da Pérsia é que tinha liberado Esdras e o povo para voltar para Jerusalém. Eles foram lá e falaram: aquela cidade lá, Jerusalém, cidade rebelde. Vocês estão pensando o quê? Que eles são fiéis? Eles vão se levantar contra vocês de novo. E o rei caiu na conversa de Sambalate e Tobias e mandou parar a obra. E a obra do templo cessou. Por 16 anos. Então Esdras fala dessa luta, né? Como foi difícil lidar com essa oposição. Mas depois de 16 anos, finalmente eles conseguiram concluir o templo. Com a ajuda dos profetas Ageu e Zacarias, o povo se animou e eles completaram essa obra. Então é um livro que vai falar disso, do trabalho do Senhor. Algumas lições desse livro. O trabalho de Deus exige pureza. Você vai fazer a obra de Deus, você tem que ter o teu coração puro. A gente pode ser tentado a pensar que os exilados que voltaram foram um pouco grosseiros ao recusar a ajuda dos vizinhos. Mas eles tinham que rejeitar. Por quê? Porque eles estavam fazendo o templo do Senhor. Aquele templo era para cultuar a Deus. E eles sabiam que aquele povo do norte, eles não cultuavam o Deus verdadeiro. Então, como que eles iam participar dessa obra se a visão deles não era a mesma? Se eles não concordavam? É impossível. A Bíblia diz: andarão dois juntos se não estiver de acordo? Então, para fazer a obra de Deus, tem que estar na pureza. Tem que ter o coração limpo pela palavra de Deus. Só o melhor é bastante para Deus. Segundo lugar, o trabalho de Deus provoca oposição. Já falei sobre isso. Sempre virá oposição. Não se engane. Vai vir oposição. Mas Jesus falou assim: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sempre que vier aquele pensamento, desista. Entrega esse trabalho que você está fazendo.
esse pensamento vem porque você pensa assim: se eu entregar esse trabalho, as coisas vão melhorar, eu vou respirar, vai ficar mais fácil. Isso é mentira do diabo. Quando nós estamos na vontade de Deus, mesmo na luta, você tem paz. A bênção do Senhor está na tua vida. Então o importante é você estar na vontade de Deus. Se eles tivessem só desejado ver um novo templo construído em Jerusalém, era pouco provável que gastasse seu tempo colocando obstáculos intermináveis no caminho dos construtores. Então, aqueles que estavam fazendo oposição, eles estavam tentando parar realmente aquela obra. Eles não tinham boas intenções. A obra de Deus, ela sempre encontra algum tipo de oposição. O diabo faz o máximo que pode para erguer dificuldades e levantar inimigos. Se nós nos achamos relativamente livres dessa espécie de ataque do diabo, quem sabe devêssemos nos perguntar se a gente está realmente fazendo a obra de Deus. Não estou sofrendo nenhum tipo de oposição. Será que eu estou fazendo a obra de Deus? Será que eu estou agradando a Deus? Porque quando a gente está agradando a Deus, a gente desagrada o diabo. E desagradou o diabo, ele se levanta. Mas vou te dizer uma coisa. É mais importante agradar a Deus. Agrade a Deus. Isso é um caminho de vida para cada um de nós. Outra lição que a gente encontra nesse livro. O trabalho de Deus, ele produz alegria. Porque embora houvesse oposição à reconstrução do templo, eles estavam muito felizes. Sabe por quê? Eles tinham voltado do exílio. Lá na Babilônia tem um dos salmos que diz assim: nós penduramos as nossas harpas. Porque eles não tinham vontade de louvar a Deus, porque lá não tinha o templo. Eles tinham saudade da casa de Deus. Tinham saudade dos tempos que eles entravam na casa do Senhor para adorar a Ele. Então agora eles estavam reconstruindo o templo. E isso era uma grande alegria na vida deles. O salmista Davi, ele escreve dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como é importante estarmos na casa do Senhor. Eu sei que hoje nós somos morada do Espírito Santo. Mas a casa do Senhor ainda é um lugar para o povo de Deus congregar, para o povo de Deus se juntar em comunhão e ouvir uma palavra de Deus para o seu povo. Ainda é uma fonte de alegria nos encontrarmos na casa do Senhor. Embora muitos queiram dizer: para servir a Deus não precisa ir na igreja. Precisa sim. Precisa. Precisamos estar juntos. Isso é um dos ensinos fundamentais do Novo Testamento. Precisamos estar juntos. E é um ensino fundamental também no Antigo Testamento. O Antigo Testamento sempre mostra o povo de Deus reunido no templo. E você chega no Novo, eles estão reunidos também, nas casas, buscando a Deus. Aqueles que estão dispostos a se esforçar, a caprichar no serviço de Deus, eles vão descobrir que eles não estão só ocupados e felizes, mas eles também serão recompensados, serão sustentados, porque estão fazendo a vontade de Deus. E isso, irmãos, é maravilhoso. Do capítulo 7 ao capítulo 10, a gente vê Esdras trabalhando ali para que o povo abandone o pecado. Esse povo ficou 70 anos na Babilônia, foi levado à Babilônia por causa da sua idolatria. Eles retornam 70 anos depois, e agora, nos dias de Esdras, eles estão de novo indo contra a palavra de Deus. Estão se casando com mulheres que não eram judias, estão se casando, trazendo os deuses dessas mulheres
para dentro das suas casas. Então eles estão se envolvendo de novo na idolatria. E o Esdras chama eles de novo ao arrependimento. E uma das narrativas aí de Esdras que eu acho tremenda é que quando ele ouve que o povo está se desviando de Deus outra vez, ele fica atônito. Tipo assim, eu não acredito que isso está acontecendo de novo. Como é que pode? 70 anos depois e a gente não aprendeu a andar com Deus. Ele arranca o cabelo da cabeça, ele arranca o cabelo da sua barba, ele senta no chão, ele joga cinza na sua cabeça, ele rasga suas roupas, numa atitude de humilhação perante Deus. E ele faz uma das orações mais lindas do Antigo Testamento. E ele diz assim: Deus, nós pecamos, nós erramos de novo. Eu acho lindo porque ele fala nós. Ele não está nesse meio, mas ele se coloca junto. Sabe por quê? Porque nós não somos melhores do que ninguém. E mesmo quando você está bem com Deus, não fica se achando. Porque é pela misericórdia de Deus que a gente está firme com o Senhor. Então ele faz essa oração e diz: Deus, nós pecamos, estamos de novo errando, nos perdoa, Senhor. E o povo, quando vê que ele está ali, né, contrito, chorando e orando, o povo se junta a ele. E o povo também se arrepende. E acontece um avivamento aqui. Porque avivamento é arrependimento. E eles falam: puxa vida, porque a gente fez isso de novo. E eles se voltam para Deus. Há uma reconciliação. Há um retorno para Deus. É um momento lindo, narrado dentro do livro de Esdras. Então eu vejo que Esdras, ele foi um homem de fé. Ele não é um homem de palavras, ele é um homem que vive a fé. A fé é algo real na vida dele. Ele é um homem de oração. E ele ora para valer. Não é aquela oração de 2 minutos. É orar mesmo. Ele ficou ali horas prostrado diante de Deus. Qual foi a última vez que você orou de verdade? Que você separou um tempo real para Deus? A gente precisa seguir exemplos de homens como esse. Ele foi um homem de coragem. Porque ele está ali de joelhos orando a Deus, mas depois ele se levanta e ele sabe o que fazer. Ele diz para o povo: abandonem essas mulheres, acabem com esses casamentos mistos. Esses casamentos é uma desgraça para a nação. Vocês estão trazendo, por meio do casamento, vocês estão trazendo esses ídolos de volta para a nossa nação. Esdras sabia que, a não ser que as pessoas se voltassem em obediência a Deus, eles nunca seriam verdadeiramente felizes. E mais sério ainda, nunca seriam usados por Deus para ser bênção na vida de outras pessoas. Então a gente aprende muitas coisas quando lê o livro de Esdras. É um livro maravilhoso. Eu recomendo para você. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. E até o nosso próximo encontro. Tchau.